Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja chegando, saiba que será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um episódio do Pode Mais Saúde, um espaço criado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect. Aqui, você já sabe, ciência, inovação e experiência se unem para a gente mastigar e melhorar a forma de falar sobre saúde com vocês. Eu sou Patrícia Abreu e fico muito feliz em cada episódio ter a companhia de vocês aqui comigo. O tema de hoje é fundamental para a qualidade de vida e afeta milhões de mulheres no mundo todo. O sono. Afinal, minha gente, por que que muitas mulheres dormem mal? Como o ciclo feminino, a menopausa, o estilo de vida podem estar relacionados em todo esse assunto aí? Bom, mais importante de tudo, o que podemos fazer para dormir melhor? Vamos saber já já. E nesse bate-papo eu trouxe duas convidadas incríveis. Recebo com muita alegria Lara Gabriela, nutricionista, especialista em fitoterapia. Lara, prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Pode Mais Saúde. Que massa, Paty. Estou muito feliz de estar por aqui, especialmente falando sobre algo que é determinante para a mulherada não surtar. A gente surta mesmo, né? Dormir mal acaba com o dia total da gente. Ninguém merece. E vamos dar muitas dicas para essa mulherada toda que está nos assistindo, com certeza. Absoluta. Bom, aqui comigo também, formando essa mesa massa aqui de bate-papo do Pode Mais Saúde, a farmacêutica Juliette Moreira. Ela é representante técnica da Singular Pharma e também especialista em fitoterapia. Ju, muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Paty. Estou feliz aqui hoje de estar também com Lara. Sei que eu vou aprender bastante e sobre um assunto tão importante, né? Falar um pouco sobre como a farmácia de manipulação pode colaborar nesse processo. Maravilha. Lara, vamos começar por você. Vamos nessa? O que faz o sono de nós, mulheres, né? Ele mudar tanto ao longo da nossa vida, né? Desde pequena e vai mudando quando a gente passa para a adolescência, porque tem uma mudança de hormônio ali. Aí quando a gente entra na menopausa, mais outra montanha russa de mudanças de hormônios. Ou seja, como é que a gente pode dormir bem? Nossa vida é um eterno ciclo, né, quando se trata de sono. E ao longo da vida, é natural que todas as mulheres, elas passem por algum momento de sono perturbado. E muitas vezes de forma até programada, Paty. Eu digo isso porque, por conta justamente desses hormônios que você mencionou, nós temos hormônios que todo mundo fala que são os hormônios femininos, mas na verdade todo mundo produz os mesmos hormônios, só que em proporções diferentes. Esses hormônios, vou dar nome aos bois. Por A favor. gente gosta muito de lidar com o estrogênio e com a progesterona quando se trata de sono, porque são hormônios que oscilam ao longo da vida e tem já uma programação. Se eu tô falando que tem programação, dá a impressão de que a gente não dorme bem porque a gente é desorganizada, né? Sim. Mas o que acontece é que realmente ninguém ensina pra gente desde o início que esses hormônios, eles têm essa programação e que a gente precisa ajustar o nosso estilo de vida para dar suporte a essa programação e não permitir que eles afetem o nosso sono negativamente, até porque eles são importantes. Os hormônios, esses hormônios que eu mencionei, eles dão as características femininas, eles trazem a proteção para essa característica feminina, mas eles têm um impacto muito grande sobre a saúde mental da mulher. E mental de maneira geral mesmo. No entanto, o sono acaba sendo o nosso primeiro passo para entender que a saúde mental pode não estar tão bem. Então, o que acontece quando a gente tem a menarca, né, que é a primeira menstruação? A gente tem ali um início de um aumento desse estrogênio, dessa progesterona, que a gente não estava adaptado antes disso. Daí, esses hormônios começam a gerar oscilações em fases específicas do sono. Então, ele já começa a fazer essa menina a ter uma mudança no padrão de sono, porque ele não existia naquela proporção, passou a existir e começa a gerar efeitos sobre o nosso sistema nervoso. Depois da menarca, a gente passa pela nossa juventude toda, né? Férteis que somos. Felizes, dormindo bem, Felizes. aproveitando a vida. Pois é, aproveitando, só que chega sempre aquela ideia de toda mulher menstrua, né? E a mulher que não menstrua regularmente, ela pode inclusive ter um impacto maior sobre o sono, porque ela não tá ligada nessa programação. Então, esse estrogênio, essa progesterona, a gente já sabe que todos os ciclos menstruais, eles vão começar a subir lentamente, depois eles vão dar um pico para a gente ovular, depois eles vão ter uma leve queda, só que em paralelo a esse movimento, existe o estrogênio que tem um movimento, a progesterona que tem outro, só que em diferentes fases do ciclo.
E nesses momentos que a gente entende nosso ciclo, a gente sabe em qual fase do ciclo a gente está, a gente se prepara e faz com que esses hormônios não afetem tanto o nosso sono. Se a gente não sabe em qual fase do ciclo a gente É isso que eu está, ia te se eu perguntar. Como é que perguntar sabe? agora para você que está ouvindo aí, qual fase do ciclo você está hoje? E se você não fizer ideia, possivelmente você não vai conseguir ajustar seu sono facilmente, porque a parte inicial, a parte que é a raiz, né, desse problema, você está por fora. Então, antes da gente falar sobre recursos para melhorar o seu sono, vamos falar sobre o que você precisa já trazer de conhecimento para não deixar a sua programação natural de hormônio atrapalhar o seu sono. Então, já fica aí como dever de casa entender sobre ciclo feminino e começar a se entender dentro desse ciclo. Se for muito difícil para você Isso, como é que a entender gente isso, vai entender esse ciclo conhecer. feminino? pronto, vou dar exemplos Uhum. práticos. Sabe quando você está querendo mudar de vida, trocar de apartamento, comprar uma coisa nova, quando você está disposta a viver, fazer tudo o que você quer? É justamente o momento que a gente chama de fase folicular. Essa fase, a gente não tem grandes problemas com sono, porque o estrogênio e a progesterona não estão ainda gerando tantas oscilações. O estrogênio está aumentando levemente, levando você para uma fase que é a fase de pico de energia, que é a fase ovulatória, a fase, inclusive, que a gente tem mais libido. Nessa fase, a gente tem um sono ótimo, excelente, não tem tanto impacto. Mas aí depois a gente percebe, ai, mas sabe, esse lugar que eu quero me mudar, não sei, tenho que reconsiderar, né? O custo que eu vou ter ao longo do ano. Nossa, mas essa blusinha aqui, eu não sei se eu devo comprar mesmo. Se você começa a duvidar daquilo que você tinha certeza, estava convicta, você possivelmente já está passando por uma fase que os hormônios já estão com uma outra ordem. Então, a gente já está na fase onde o estrogênio começa a cair e a progesterona começa a ganhar um espaço maior. E nessa segunda fase, que a gente chama de fase lútea, ela ainda se fragmenta. É a fase onde a gente começa a ter leves desconfortos inicialmente, porque a progesterona começa a aumentar, achando que você vai engravidar, porque o objetivo dos nossos ciclos, teoricamente, é gestar, né? Então, só que nós somos uma eterna frustração de ciclos, quando a gente não gesta. Aí essa progesterona tem que cair. E essa queda brusca, porque você não gestou, faz você menstruar. Então, nessa queda brusca, nós temos metabólitos dessa progesterona que a gente chama de alopregnenolona. Como é? Alopregnenolona. Tá, É um explica. metabólico que tem um efeito muito impactante sobre o nosso sistema nervoso e a nossa sensação de bem-estar. Ele age sobre a latência do GABA, que é uma substância que traz a sensação de relaxamento para o nosso organismo, né? A sensação de que você está mais concentrado, que você está mais apto para tomar decisões. E aí ela simplesmente despenca, faz esse metabólito ficar muito doido, ele começa a ficar em desequilíbrio, e aí o que que acontece? Nessa segunda fase, da fase lútea, né, que é o momento em que você está prestes a menstruar, é um momento, inclusive, onde a gente tem com mais intensidade alguns sintomas da síndrome pré-menstrual, né? E nesse período, é o período onde a gente tem um impacto muito grande sobre o sono REM. Sono REM é uma fase do ciclo do sono que é determinante para estabelecermos a nossa memória, é determinante para a gente ter acuidade mental no dia seguinte, é determinante para nossa memória de trabalho. Então, no final das contas, sabe aquele período que você está mais azoada, que você não está lembrando Sim. muitas coisas? Quando Quem você está nunca passou por isso, né? esquecendo as coisas, onde foi que eu botei? Então, essa fase é justamente a fase que coincide com o seu sono, os seus microdespertares noturno, né? E também com aquela sensação de que você está acordando como se não tivesse dormido. Então, divide assim a sua vida. Uma fase onde você, primeiro, você já tem como, se você menstrua, você já tem como identificar a partir da menstruação. Primeiro dia da menstruação, inicia a sua fase folicular. É o momento onde você já diz pelo menos que, ai, graças a Deus que esse negócio chegou. Né? E aí, depois de cerca de 14 dias, é o momento que a gente tem para viver de uma maneira mais alegre, saltitante, plena. A gente só tem 15 dias de boa, é? A mulher? Quase, porque se a gente tiver cólica também, desses 14 dias, se você sofre com cólica nos 3 primeiros, você já não é mais a mesma Isso, pessoa. só um ponto, isso é só na fase É a que você fase tá menstruando, né? É. Que vamos passar por outras ainda. por outras ainda. Outras fases ainda. E aí, depois desses 15 dias, basicamente, que no 14º dia a gente ovula, a gente começa a entrar numa perspectiva de queda em relação ao nosso sistema de energia. E aí é a fase que eu começo a
falar mais sobre a gente ressignificar esse ciclo. Porque da forma que eu tô falando aqui, parece que a gente só tem ali cerca de 10 dias dentro de um mês inteiro Uhum. de ciclo para viver bem, né? Então parece que a nossa vida mais funciona de forma ruim do que de forma boa. Então a questão é, a gente precisa reduzir os efeitos colaterais desses momentos do ciclo que a gente percebe, já está programado para alguma coisa acontecer, Uhum. e começar a ressignificar o que é que a gente pode fazer na nossa rotina que seja mais interessante para realizar naquele Ajustar período. isso, né? Então, Excelente Uhum. explicação, comparação para a gente entender, né? Sim. Esses ciclos da mulher. Eu já identifiquei o meu. Eu não sabia, não, mas agora eu já sei. Eu tô no ciclo 3, doutora. E trazendo assim para o mundo da fitoterapia, Lara, como é que a gente pode, o profissional da saúde, né, que está assistindo a gente, como é que ele pode ajustar para cada fase, né, desse ciclo da paciente, para que ela minimize, né, esses efeitos de cada fase? porque ele é inevitável. Né? Inevitável. Ele é inevitável. Toda mulher vai passar. Toda mulher vai passar, exceto as mulheres que estão com distúrbios hormonais e que não estão tendo impacto sobre esse ciclo e modificando a estrutura dele, que é o caso das mulheres com síndrome do ovário policístico. Elas podem ficar com um ciclo extremamente extenso. Tem mulheres que, em um ciclo, elas podem levar cerca de 6 meses sem menstruar. Maria. E aí, imagina, se já estava bagunçado com tudo programado, imagina quando esse ciclo não acontece dentro do tempo dele. Geralmente esse tempo, eu tô falando do tempo do ciclo, ele tem aí é normal ele ter uma duração que pode variar entre 25 a 35 dias, né? A média são 28 dias. E o que acontece? Quando a gente começa a utilizar ferramentas analisando o período do ciclo e introduzindo essas ferramentas no período certo, a gente consegue controlar esses efeitos colaterais, esses possíveis efeitos colaterais. E talvez algumas mulheres não estejam se identificando tanto, porque elas ainda não perceberam que elas sofrem com algum sintoma de síndrome pré-menstrual, que é É o preciso que também se conhecer muito bem essa mulher, né? se conhecer e se incomodar, Isso. porque a gente passa a vida Verdade. inteira. Lá na minha casa, Se eu era você se considerada acomodar, você perdeu o jogo. Você Sim. tem que se incomodar. fantástico, é isso aí, É isso tem que mesmo. se incomodar. Eu lembro que quando eu tive a menarca, as minhas primeiras menstruações, parecia que na minha família eu tinha aderido uma nova personalidade. Então a minha família começava a achar que eu era cavalo do cão. Nossa, Lara só vive emburrada. O meu apelido, não sei se eu posso jogar o meu apelido aqui. Pode, joga, joga, joga. Gente, o meu pai me chama de baiacu até hoje. Me- Porque ele dizia que Sem chava, era? sentada, minha cara ficava deste. Igual de um baiacu. Pra quem não conhece baiacu, vai na internet e vê, o peixe incha, fica cheio de espinho. Então ninguém tocava em você também. Ninguém tocava em mim. E eu só fui descobrir que isso era síndrome pré-menstrual depois, na fase adulta. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entrar na área da saúde. Mas, assim, para as pessoas ao meu redor, que também desconheciam essas situações, elas basicamente entendiam que, nossa, faz parte da personalidade, é o jeito dela, né? E tem muitas meninas na adolescência que não conseguem ainda discernir o que faz parte de sua personalidade e o que faz parte dessa sintomatologia que é programada. E cada vez mais, Paty, tem sido muito frequente esses sintomas por conta da exposição dessas meninas a o tanto de disruptores endócrinos que nós temos, né? Quando eu falo sobre disruptor endócrino, não são só os microplásticos, não são só as vasilhas das marmitas, Uhum. é a própria água, a qualidade da água. A gente cada vez mais fala sobre o filtro de barro de antigamente, né? Verdade. Como algo que a gente, nossa, aquela qualidade daquele filtro é maravilhoso, mas faz muito sentido. Porque Muita hoje, gente, inclusive, que eu conheço, está perguntando: você sabe onde é que eu encontro o filtro de barro aqui em Salvador? Sei, na feira, vai na feira que você encontra. É realmente melhor utilizar o filtro de barro do que ficar utilizando água que muitas vezes vem adulterada, a gente sabe disso, mesmo que esteja lacrada. tá muito A água exposta. que vem do filtro da torneira. O que se indica nesse caso? O filtro de barro, ele tem uma tecnologia que é ancestral. Uma basicamente. tecnologia. Uma tecnologia ancestral, a antítese. E ele consegue fazer uma filtração muito eficiente, né? Então, assim, não é à toa que até a temperatura, se a gente colocar num copinho de alumínio, já fica diferente. E a gente tem que ter cuidado com a qualidade da água, porque ela veicula muitas substâncias que podem ser disruptores endócrinos. E isso está refletido muito nas meninas que estão tendo a menstruação muito previamente, né? Então, à medida que a gente começa a reduzir a exposição dessas meninas a esses disruptores todos,
que não estão somente na água, a gente começa a ter ciclos mais regulares. E tendo ciclos mais regulares, elas vão ter menos efeito sobre o sono, sobre a qualidade desse sono. Porque quanto mais o ciclo ele é ajustado, melhor. E aí, respondendo, enfim, a sua pergunta, quando se deixar... O Nossa. assunto é extenso. Que o Quando a gente- assunto é dar pano pra manga mesmo. E aí, para o profissional de saúde que quer trabalhar já com essas mulheres que estão com ciclo desajustados, pensando em fazer elas retomarem um ciclo programado, a gente gosta muito na fitoterapia de trabalhar com plantas que tenham característica fitoestrógena no início do ciclo, ou seja, na fase folicular, aquela primeira fase. Ai, Lara, mas não é a fase que todo mundo está muito bem? É a fase que teoricamente está muito bem, mas se seu ciclo não está tão organizado, você vai ficar meio sem saber como é que você está em cada fase, né? E é justamente nessa fase que a gente tem que mimetizar, a gente tem que simular o que seria ideal para o meu organismo nessa fase. Então, o que seria ideal? Gerar um estímulo de estrogênio programado nesse período, para quando chegar na fase ovulatória, a gente não ter uma queda, uma subida tão abrupta, nem uma queda tão abrupta. Então, a gente trabalha com plantas fitoestrógenas nessa fase, e na fase luta, aquela fase de maior desconforto, a gente costuma trabalhar com plantas que sejam mais diuréticas, porque geralmente é um período que retém bastante Retenção, né? líquido, Uhum. plantas anti-inflamatórias, porque nessa fase a progesterona está comendo no centro, né? E aí a gente precisa controlar o impacto dela no nosso organismo e também trabalhar com plantas que ajam sobre o nosso comportamento. E aí são plantas neurotransmissoras, plantas que realmente vão fazer eu produzir de maneira controlada serotonina, produzir GABA, produzir Dopamina, né? dopamina. Uhum. E aí, Uhum. fazendo esse raciocínio, a gente consegue criar uma estratégia de utilização dos fitonutrientes, que aí envolve planta, envolve nutriente também, para fazer com que a gente crie esse ciclo para a mulher. E aí, criando esse ciclo para a mulher, a gente vai adaptando esse corpo a se reorganizar. Ju, como é que é isso lá na farmácia de manipulação, né? Esse trabalho com fitoterápicos. Então, a fitoterapia pode auxiliar justamente nesse processo mesmo de síntese de dopamina, de serotonina. A gente pode citar alguns fitoterápicos, né, alguns extratos padronizados que a gente trabalha, como, por exemplo, o 5-HTP, que ele é extraído, né, padronizado da Griffonia simplicifolia. Ele pode ser utilizado aí tanto nessa perspectiva de síntese de serotonina, né, e melhora não só da qualidade do sono, mas também se a gente pensar, por exemplo, uma mulher na menopausa, ela também tá ali, pode estar, né, com um quadro de ansiedade, de depressão, e aí é uma planta, um fitoterápico aí que vai ser utilizado de forma muito efetiva e que pode ser associado, inclusive, a outros fitos também. Eu gosto sempre de citar pela amplitude que tem, né, um produto que se chama Relora, que é uma combinação de dois fitoquímicos extraídos de duas plantas, que é a berberina e o ronoquiol, devido à possibilidade de atuar em diversas indicações, né? Então, vai melhorar por modular níveis de cortisol dessa paciente, vai melhorar quadro de ansiedade, depressão, compulsão alimentar, que muitas vezes está associado também, né? Essa paciente, como bem Lara trouxe, né? Nunca é um pilar isolado, só o sono. É também a dificuldade de emagrecer num quadro de menopausa, né? Num estado de menopausa, nessa fase. Então, uma dificuldade de dormir, a paciente fica mais ansiosa. Então, a possibilidade de trabalhar na farmácia magistral com diversos ativos que, em sinergia, podem atuar aí de forma benéfica para a paciente. Então, eu gosto sempre de citar diante dessa perspectiva, né? E quando a gente pensa na farmácia de manipulação, a figura do farmacêutico, né? Ele pode ser, e é até um trabalho que a gente desenvolve em conjunto, o profissional farmacêutico, ele pode ser um elo ali, ajudando nessa ferramenta terapêutica do nutricionista, do médico, com o paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem a dificuldade, né, acontece muito, de deglutir cápsulas, né? Então, uma forma farmacêutica que é bastante conhecida e usual desses profissionais é o sachê. Mas aí fica a dúvida, né? Quais são os ativos, os extratos, principalmente, né, Lara, fitoterápicos, muitas vezes tem gosto residual. Então, como é que eu vou saber, enquanto profissional da saúde, qual ativo fica palatável no sachê? Se é possível mascarar
nesse sachê para o paciente aderir. Então, hoje a gente tem um material com cerca de 200 ativos aí, que foram caracterizados quanto a sabor e qual a forma farmacêutica mais indicada para cada ativo. Então, por exemplo, o GABA, que Lara trouxe, né, ele é encontrado, o GABA, para suplementação de fonte natural, mas a gente também pode suplementar na farmácia de manipulação, né? E ele tem um leve gostinho azedo, né? E aí fica interessante para mascarar no chocolate, na jujuba, no sachê, inclusive em associação com o 5-HTP também, que já tem um leve amargor, né? E aí pode ser feito no pirulito, em todas essas que eu citei e outras mais. Então, assim, esse universo da manipulação é totalmente ajustável, né? Assim, a gente pode fazer esse acompanhamento individualizado e, de fato, o paciente é quem se beneficia, né? Com certeza. Ô, Lara conhecida também como Lara fitoterápica, viu, gente? Como é que a gente sabe que a insônia está virando um problema, realmente está afetando minha vida, a insônia, e que eu tenho que procurar ajuda? Vamos falar de insônia. Eu comecei a falar sobre essa relação do sono na vida da mulher e a gente não Sim. acabou nem chegando na menopausa, Nem no né? puerpério, na mulher que Pois está passando é. pelo puerpério. Quando, Vamos lá, quando vamos a gente- voltar. Vamos voltar, Vamos. só pegar, A puxar gente volta a esse falar de ponto. insônia já, mas agora Porque vamos terminar esse... o ciclo feminino, uma vez que a gente domina ele, a gente consegue passar pelas próximas programações, que teoricamente seriam uma gestação, né, e o climatério. Na gestação, quando a mulher decide gestar, ela vai ter um impacto enorme dessa progesterona e desse estrogênio durante a gestação. Então, é o período dela ficar mais sonolenta, né, ela tá ali com um metabolismo mais acelerado, ela precisa construir uma pessoa, então ela precisa realmente não gastar tanta energia, teoricamente, é um mecanismo de defesa, então ela vai ficar mais sonolenta, só que ao mesmo tempo, o impacto desses hormônios, especialmente no terceiro trimestre, ele acaba deixando o sono mais picotado, né? E isso, para algumas pessoas, popularmente é como se fosse, você já tá aproveitando para saber que o menino vai nascer, o que é que vai ter que acontecer, né? Mas na verdade são os incômodos físicos. Então ela tá ali com a barriga já bastante grande, já tá tendo refluxo. Incomodando respirar. Exato. E isso impacta. Só que quando ela vai parir, o que acontece? Os hormônios despencam. E aí aquela simulação que eu falei sobre o período pré-menstrual Sim. de despencar, inclusive agora a Anvisa aprovou até um novo medicamento pensando em depressão pós-parto, que envolve justamente a alopregnenolona. Interessante, hein? Porque essas mulheres pós-parto, elas têm uma predisposição a essa condição de depressão justamente por essa queda hormonal. E aí, é aí que a gente entra disponibilizando matéria-prima para essa mulher conseguir voltar a produzir esses hormônios, né? Voltar a produzir os neurotransmissores importantes nessa fase, porque é a fase que ela até se programa para não dormir bem. Mas o momento em que ela tem para dormir, ela tem que ter o melhor sono possível. E a mulher que pare vai passar um bom tempo sem conseguir realmente dormir direito, né? Com certeza. Coitadas. Com certeza. E muitas vezes ela tem que ser produtiva também, né? Sim. Já tem que Exato. voltar ao trabalho e tudo mais. Tem que juntar tudo. E aí junta né? tudo, No final das contas, a gente Aquele- tem que. equilibrar os pratinhos. Eu costumo dizer que mulheres têm gavetas e homens têm gavetas e mulher tem uma gaveta. Então, Eles dizem o contrário, né? ele Eles dizem o contrário, que a gente quer tomar o guarda-roupa inteiro. eles separam tudo, eles conseguem dormir bem, eles desligam ali o boleto que tem que pagar, eles desligam o problema que tem que resolver e dormem. Mulheres não. Verdade. Mulheres botam tudo na mesma gaveta Tem que estar sempre bem. e está com o sono prejudicadíssimo, mas ela está resolvendo absolutamente tudo no Tudo. horário errado. Né? Então não dá para resolver à noite, não é para resolver à noite, mas a gente só tem uma gaveta, a gente mistura tudo. E depois dessa fase da gestação, quando a gente acha que a coisa estava organizada, que os filhos já estão crescidos, que a coisa já funcionou, vem o tal do climatério, que tem inclusive uma insônia para chamar de sua. A famosa insônia menopausal. Então, se você já está entre 45 a 55 anos, você já tem que ficar com a anteninha ligada para saber se você está com essa insônia menopausal. Então, já se espera alguma insônia dessa mulher. E essa insônia pode ter um risco maior de ser crônica, porque a mulher que não dorme bem, ela retroalimenta esse sentimento. Então, parem para analisar. As mães de vocês
A minha mãe, por exemplo, ela sempre falou, o que eu lembro da vida da minha mãe, ela dizendo que o sono dela era ruim. Uhum. E quando a gente começa a falar sobre o sono ser ruim, a gente pode não ter feito nenhuma polissonografia para analisar como é que tá isso. Mas a gente acredita tanto nisso que a gente vai somatizando ainda mais. Tô dizendo que é psicológico? Não, tô dizendo que existe o problema. A insônia menopausal existe, ela tá ali, só que quando a gente foca no dormir mal, a gente retroalimenta e a gente basicamente prolonga essa E insônia. como é que desfoca, Lara? Pelo amor de Deus. Aí é que tá. A gente precisa trabalhar os nossos hábitos para criar uma rotina específica para É esse período. difícil, né? Criar rotina é difícil, né? A gente precisa de tempo para isso, a gente precisa aceitar essa rotina, especialmente quando essa rotina ela não é, aquilo que a gente imaginou um dia fazer. Sim. Então, tudo que é diferente pra gente traz um impacto e a gente duvida se a gente pode. Vou te dizer, eu tô nessa fase e meu relógio bateu 3 da manhã, tcham, o olho abre. Então me despertar, ensine o né? que fazer para eu ter uma rotina para não despertar assim, porque é muito chato. A gente passa o dia mal-humorado. Quer dizer, mal-humorado não, porque eu trabalho para não ficar mal-humorada, porque eu detesto gente mal-humorada. Então tem que ficar sempre feliz para a vida ser mais leve, né? É verdade. O primeiro passo se a insônia é menopausal, você precisa fazer ajustes no climatério. A menopausa é um evento, a última menstruação da mulher. Só que antes de chegar a essa última menstruação, ela passa pelo que a gente chama de perimenopausa, que é a pior fase Concordo. possível. É assim, é um desalento enorme, porque 70% das mulheres que possuem aqueles calorões, que possuem a sensação, né, de calor muito abrupto, especialmente no período noturno, ela já vai ter um impacto sobre o sono, mas ela também vai ter impacto sobre o humor, sobre o Total. estado de ansiedade dela, e ela pode ter um risco muito grande à depressão com mais facilidade, né? Fora os pensamentos, né, todos que podem ter caráter, inclusive, suicida. Então, assim, é algo de extrema importância. Hoje a gente já faz uma associação entre calorões muito fortes, muito presentes e frequentes se associam a maior predisposição ao Alzheimer. Por quê? Tá tudo acontecendo no sistema nervoso. Tá tudo lá atrapalhando. Então, uma coisa pode influenciar a outra. E aí, o que a gente precisa fazer nesse caso? Ajustar os hormônios, porque no climatério, nesse período da perimenopausa, a gente não vê no exame laboratorial os hormônios caírem, os hormônios se desajustarem. Eles ficam assim numa montanha russa. Na perimenopausa é isso. Só depois que a gente passa por essa fase terrível é que eles vão realmente cair para dizer: opa, era isso. Né? Então, a gente se antecipa e dá mais valor aos sintomas do que ao resultado no exame laboratorial. Antigamente, toda mulher esperava o exame cair para fazer alguma coisa. E hoje a gente já faz reposição hormonal antes desse período. E quando a mulher não pode fazer uma reposição hormonal, por ter alguma possível contraindicação, a gente utiliza os recursos naturais nessa perspectiva. Até porque é a fase onde a maioria esmagadora das mulheres recorrem aos medicamentos sintéticos, sendo que ela pode recorrer a medicamentos fitoterápicos. Tipo um medicamento que é clássico, que a gente encontra em qualquer farmácia, que pode iniciar uma terapêutica, Passiflora. Né? Passiflora. Agora, a Passiflora não funciona por muito tempo. Daí a gente vai ter que recorrer a uma farmácia de manipulação, porque no Brasil nós não temos tanta disponibilidade de fitoterápico já acabado no mercado. Então, a farmácia de manipulação salva a gente, porque ela consegue trazer matéria-prima que a gente consegue fazer o que é determinante em qualquer terapia de plantas, que é rodízio. Então, aí é que a gente entra com aquelas plantas com um caráter mais potente do que a Passiflora, nessa perspectiva de induzir o sono, de fazer com que o sono seja mais prolongado, de fazer com que ela evite os microdespertares. Então, por exemplo, o Relora que Ju colocou aqui é um dos ativos que pode funcionar nessa perspectiva. Ele não é direcionado, mas ele pode, porque uma vez que ele te desestressa, você fica mais tranquila para iniciar o sono. Existem algumas plantas que eu gosto muito que são indutoras do sono, como é o caso da lavanda, é o caso, para a mulher funciona também muito um ativo que se chama Relax PLX, que é um ativo também que auxilia nessa inicialização do sono, e uma planta que eu sou apaixonada, que é o ancilés.
Porque a maioria Nunca ouvi A falar. escutelária. Escutelária é Uhum. um gênero que é muito interessante epigeneticamente para fazer o nosso corpo ele conseguir ajustar essas emoções. Hoje em dia, a gente tem até a possibilidade de lidar com plantas que agem sobre o sistema canabinoide. Então, dormir bem requer ativação de GABA, que requer a ativação ali de serotonina, produção de melatonina, mas requer também que o sistema canabinoide ele esteja ali organizando o BABA. Então, associar uma planta que tem esse efeito sobre os receptores canabinoides e não precisa ser canabidiol, tá? Até porque é de prescrição médica especificamente. Associar plantas assim, com plantas que têm um caráter serotoninérgico e GABAérgico. Então, se eu coloco uma planta com atividade sobre serotonina, né, que é o caso da grifônia, junto com uma planta que tem uma função GABAérgica presente, que aí nós temos melissa, nós temos algumas. Na verdade, existem muitos nomes populares, né? Mas os nomes que são científicos, botânicos, são aqueles mais importantes quando a gente vai buscar a planta para não se confundir. Porque a erva cidreira tem um nome aqui, tem outro Sim. nome não sei aonde, tem outro nome Uhum. não sei aonde. É que nem a aipim, que é macaxeira em tal lugar, seria Exato, isso, mais ou menos. É isso aí. Então, vamos pensar em lípia alba, vamos pensar em... Na verdade, todos os tipos de lípia são interessantes. A gente pode pensar na Melissa officinalis, pode pensar na lavândula angustifolia e também a gente pode pensar na grifônia, como Ju colocou aqui, como alternativa para trabalhar sobre esses eixos. Ai, Lara, como é que eu faço? Tudo junto, separado? Aí vai depender de qual momento do seu sono você percebe que está mais quebrada. Para ser feito a sinergia, né? Porque a gente analisa o mecanismo de ação da planta, qual é o ponto no seu sono que está mais prejudicado, e a gente junta essas plantas para organizar o que teoricamente está quebrado, né? Então, seu problema é para iniciar o sono? Seu problema é porque você desperta muito à noite? Seu problema é porque você acorda e se sente cansado? Seu problema é porque você não consegue estruturar um sono mais prolongado e você é uma pessoa grande dormidora? Né? Porque ainda tem isso. Nós temos dividido na Quem ama população dormir. as mulheres Sim. que são grandes dormidoras e as pequenas dormidoras. Eu sou grande dormidora. Eu não. Eu preciso de pelo menos 8 horas para eu ser uma pessoa minimamente simpática. Abaixo disso, não garanto minha performance. Não tem como garantir. Né? Já existem mulheres que conseguem dormir 6 horas Eu. e ficarem super bem, desde que sejam 6 horas de Nem tirar sono cochilo de por dia. tarde. Minimamente, né? Pois é. Inclusive, sobre esse cochilo de tarde, às vezes a gente pensa que cochilar... Não interfere em nada. Só melhora meu dia. Aí nós temos 2 tipos de cochilo. Temos a cochileta russa, que você dorme e não sabe que hora você vai acordar. E tem o cochilo que você programa. Aqui você não sabe que vai acordar ou você se perde na hora? Dormiu e se perder. Eu não sei que horas são, já cantou. Essa daí. Ela destrói muito o nosso sono noturno. Porque você ultrapassa, você já começa a criar ciclo do sono e você acorda no momento do ciclo que não deveria. Então você acorda com a sensação que você está quebrado. Ai, O sabe quando isso circadiano fica todo acontece bagunçado, comigo? Quando eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada, eu vim de uma sequência de 15 dias na estrada trabalhando, eu preciso ainda editar, fazer roteiro e tal. Vou tirar um cochilo depois do almoço pra acordar e pau aqui no trabalho. Eu vou dormir e acordo. Gente, 5 horas da manhã, não, mano, são 6 da tarde. Pois E aí eu não consigo mais dormir no horário que eu costumo dormir, 10, 10 e meia da noite. Isso é um fator que prejudica muito para quem sofre com insônia. Agora, se você tiver uma possibilidade de fazer um sono de 15 minutos. 15 minutos, claro, que miséria. Miséria é poucante nenhuma, né? Revigorante, Mas né? nesse caso, nós temos evidência científica que pode sim contribuir para que você tenha uma qualidade de sono melhor à noite. Então, 15 minutos acontecendo antes das 3 da tarde. Antes porque das se 15. Isso, se passar das 15 já não é mais a mesma coisa. E paralelo a isso, não adianta ficar tomando o cafezinho de noite, tomando aquele cafezinho, é para eu dormir, né? Sim. Porque isso vai ter impacto, mas eu E pensar que não vai influenciar, mas vai influenciar o sono. Pois é, tem cafeína. Isso influencia a qualidade. Então corta a cafeína a partir de que horas da nossa vida? Pelo menos a partir das 15. Eu ainda dou um espaço de até 16 horas para pessoas que metabolizam bem cafeína. Sim. Pessoas que metabolizam lentamente, aí tem pessoas que precisam tomar só pela manhã. E aí, Lara, eu vou ser sua paciente de novo agora. Né? Quando eu faço esse cochilo, que eu não sei onde é que eu tô, aí eu já fico preocupada assim, poxa, eu vou acordar às 3 da manhã por causa do calor, por causa da menopausa.
E sim, eu não gosto de dormir durante o dia. Depois que eu acordo de manhã cedo, eu não gosto de dormir, que eu acho que dá uma quebrada assim na minha produção. E agora eu tô mais preocupada ainda. Não gosto de dormir e fico preocupada porque eu vou ter que acordar às 3 da manhã, mesmo eu não querendo. Como é que a gente encaixa isso? Tem uma planta fantástica para reduzir a sudorese noturna, que é a sálvia. A sálvia officinalis, ela trabalha em duas vertentes interessantes na mulher que está no climatério. Ela faz esse controle dos fogachos, porque é um sistemazinho que trabalha lá na função termorregulatória da gente, e ela, em paralelo a isso, melhora o nosso estado de cognição. Então, Salvia officinalis pode ser uma das plantas que podem estar junto com essas plantas que a gente utilizou para melhorar, para induzir o seu sono, para melhorar a qualidade. A sálvia, ela tem fitoestrógeno. E aí é que tá. Se você faz reposição hormonal, você precisa verificar se a dose está adequada, né, para controlar os fogachos, que aí não tem jeito. Se você não faz reposição hormonal, você precisa de um fitoestrógeno para fazer esse controle. E paralelo nossa, não sei ainda se a dose está certa, se não está. Inicia ali com plantas que têm essa função termorregulatória para reduzir a sudorese e não isenta a parte nutricional, porque a gente precisa dar substrato. Então, tem que ser uma dose alta de magnésio para esses casos. A gente precisa trabalhar com doses interessantes de recursos que melhorem a sensibilidade à insulina. Então, você precisa estar apta para utilizar carboidrato como fonte de energia. E você não pode chegar à noite e dizer, ai, eu quero emagrecer, vou cortar o carbo. Não dá. Isso é o mais comum que a gente ouve mesmo. Não tem assim. cérebro que aguente esse cortar de carboidrato noturno dessa forma. Claro que a gente precisa melhorar a qualidade desse carboidrato. Mas uma mulher que sofre com insônia, que está aí com fogachos, o carboidrato influencia os fogachos. Essa disponibilidade do carboidrato pode impactar. Então, é interessante que você consuma quantidades interessantes do carboidrato noturno, desde que eles sejam ali de liberação mais lenta, evite os farináceos, evite aquilo que traz picos glicêmicos, mas você precisa sustentar essa glicemia, né? Pelo menos no início do seu sono. Então, nesse contexto, para reduzir os calorões que estão afetando a qualidade do sono e já tirando a paciência, vale a pena trabalhar com plantas que têm essa perspectiva. Hoje em dia, nós temos até algumas plantas disponíveis no mercado brasileiro, através da farmácia de manipulação, que consegue regular alguns eixos, outros por ter uma atividade adaptogênica. Então, plantas à base de chatavarina, a gente tem utilizado muito nessa perspectiva de saúde mental da mulher no climatério, tentando reduzir esses fogachos e impactar nessa insônia. Para vocês terem ideia, tem um estudo mostrando que a junção de duas plantas, que eu também gosto muito nessa história. Vocês vão me ver falando de 50 mil plantas aqui. Não é à toa que é Lara fitoterápica. Tem muita alternativa. Que bom que a gente tem muita alternativa, porque Sim. planta precisa de rodízio. Mas tem um estudo mostrando que a junção de Vitex com nigella sativa, junto com benzodiazepínico, melhora, potencializa o benzodiazepínico, que as mulheres geralmente já recorrem, mas deixam de ter efeito. Então, se as plantas conseguem otimizar o efeito do medicamento, a gente precisa começar a dar mais atenção para essas possibilidades. Ju, agora vamos para você. Muita gente acredita que eu vou tomar um chazinho, uma planta natural, um calmante natural, tá tudo de boa, tá tudo certo. Na prática, é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. De fato, é importante, né, o acompanhamento de um profissional da saúde habilitado para que possa orientar, como a Lara bem trouxe aqui, né? Cada fase de um ciclo, uma planta específica, um fitoterápico específico vai ter um potencial diferenciado específico ali para aquela fase, para ser mais assertivo. E também, trazendo um pouquinho aqui para a farmácia, né, magistral, Lara trouxe sobre melissa. A melissa, por exemplo, ela tem uma padronização específica, né, de ácidos rosmarínicos e que você trabalhando com esse tipo de extrato na farmácia de manipulação é mais assertivo em termos de eficácia, né, de efetividade. Você vai poder trabalhar com aquele paciente ali ajustes de dose. Então, ao longo do acompanhamento farmacoterapêutico ali daquele paciente, você vai conseguir ir ajustando a dose dele de acordo com a resposta que ele vai apresentar, né? Então,
pensando nesse sentido aí, que é uma planta indutora de sono e que também pode estar em sinergia aí com outras como valeriana, o mulungu também, que tem uma resposta excelente, né, Lara? Mulungu é Mulungu da Em época de minha avó. a associação, deusa. É o e que a gente engraçado. tem também para trabalhar. Na fitoterapia, a gente não pode trabalhar só com evidência científica, a gente tem que trabalhar com o uso popular reconhecido pela Anvisa. E o mulungu faz parte dessa lista e todo mundo que utiliza percebe que ele tem esse impacto, né, sobre a indução do sono. Do sono. É tanto que tem gente, eu sou outra pessoa depois do mulungu. A galera fala nesse formato. Sim. Mas o Verdade. bacana que Ju tá trazendo aí da farmácia de manipulação é que a gente consegue ter controle de qualidade. Porque quando eu falo de fitoterapia, de produtos naturais, parece só que eu estou sugerindo a utilização para todo mundo em qualquer condição. Mas é importante a gente entender que existem situações que são desinteressantes. E como hoje o mercado brasileiro está cheio de cápsulas, chá 30 ervas, chá não sei quantas ervas, Verdade. né, essas cápsulas que a É gente uma encontra loucura. nos interiores, né? Durma melhor, com aquelas frases apelativas, com aquele design de PowerPoint, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses produtos não são de qualidade. Eles podem, inclusive, terem ali contaminação, estarem adulterados, né? E isso, sim, pode gerar um impacto muito negativo. A escolha do produto que eu vou consumir determina muito o efeito sobre a terapêutica. E é importante, né, Lara, esclarecer isso até para o próprio profissional, né, da saúde, para entender o porquê, né, quando se fala de extratos padronizados, o porquê que vai ser mais efetivo, mais seguro para o paciente, né, nesse sentido mesmo de garantir essa qualidade, garantir a efetividade do tratamento também. Lara, vamos lá, continuando com você, eu quero saber sobre a melatonina. Várias pessoas conhecidas e até desconhecidas, tô tomando melatonina, meu sono melhorou, a qualidade do sono melhorou, tal, não sei o quê. Me explica melhor sobre a melatonina. Ainda bem que a Anvisa já liberou, né? Nós, há uns 4 anos atrás, a gente não tinha melatonina tão É disponível fundamental assim. mesmo? Melatonina impacta muitos tratamentos, não só o sono. Mas se tratando de sono, nós já entendemos que, a partir dos 50 anos, nossa produção natural já vai reduzindo. Isso quer dizer que se você colocar a melatonina, você pode ter um impacto significativo sobre seu sono. A melatonina não é o hormônio do sono, ela é o hormônio do escuro. Ela faz com que o nosso corpo entenda, se está escuro, é porque é hora de eu descansar. Então, é como se fosse um efeito sobre o nosso ciclo circadiano. E aí tem que fazer higiene do sono também, né? Exato. Isso. Então, essa galera que toma melatonina e ver efeito é a galera que já utilizou a dose que o corpo responde, porque isso é difícil também de ajustar, e é a galera que consegue fazer a tarefa de casa. É a galera que consegue evitar a exposição à luz de LED, né? Essas luzes azuis, pelo menos 40 minutos antes de dormir. Celular, É a galera- tablet, televisão também. Televisão, né? É a galera que Perfeito. consegue sair do ambiente de trabalho antes do período de iniciar o sono. É a galera que consegue comer uma comida que tem uma digestão legal nesse período próximo do sono, ou pelo menos evitar uma alimentação robusta. E é a galera que também já começa a ter o ambiente adequado. Um quarto escuro, sem barulho. Então, essa higiene do sono é determinante. A gente precisa criar o hábito. Tem que ser tipo escovar os dentes. Tem que fazer todo dia. Maravilha. Ju, quer E a complementar sobre resposta- melatonina? Sim, com certeza. A resposta vai ser individualizada, né? Tem paciente que vai responder ali a uma melatonina isolada, né? De liberação imediata. Mas a gente tem hoje tecnologias farmacêuticas para lançar mão aí e melhorar a resposta desse paciente, né? Dessa paciente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a cápsula combo, que é uma cápsula de dupla liberação, onde parte da dose vai ser liberada da melatonina de forma imediata e outra fração dessa dose vai ser liberada de forma prolongada por até 6 horas. Isso tudo no mesmo produto. Então, é uma possibilidade também, né, pensando na melatonina como mantenedora de sono, de realmente diminuir esses despertares noturnos da paciente. E faz muito sentido essa Faz, tecnologia. Muito certeza. sentido. É. Porque às vezes a pessoa até responde bem a melatonina, mas ela não se Sim. sustenta ao longo da noite. Então, quando a gente consegue fragmentar sem ter que acordar para tomar alguma coisa, não faz sentido? Perfeito. Uma tecnologia assim pode ser bem interessante. E podendo ajustar a dose, né? Começando com uma dose menor de 1 miligrama, 2 miligramas e ir sucessivamente aí, de acordo com o acompanhamento do paciente. Dicas maravilhosas, mas eu preciso dizer para vocês que estamos chegando
nos finalmente do nosso Pode Mais Saúde, papo muito bacana. Lara, fitoterápica, por favor, deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo para que possam dormir melhor e ter uma qualidade de vida, né? Eu passei aqui esse tempo conversando com vocês sobre alternativas naturais, sobre possibilidades do que fazer e do que não fazer, mas eu queria te chamar a atenção para um ponto que para mim influenciou muito. Eu passei mais de 30 anos procurando o corte de cabelo ideal, eu passei mais de 30 anos buscando qual era a minha paleta que Meu melhor funcionava, lado. meu melhor lado. Eu passei 30 anos para identificar qual é a melhor forma de me comunicar para não ser mal interpretada. Eu passei esse tempo todo me preocupando com tantas coisas que, no final das contas, para mulheres só tem uma gaveta. Então, tudo isso vai fazer o sono ser prejudicado. E se você não identificar que é preciso colocar esses sentimentos todos em palavras, colocar tudo isso que você passa e deixar de buscar o ideal e simplesmente viver, você já consegue parte desse processo, porque você pelo menos não bagunça essa gaveta. Então, na medida do possível, eu sei inclusive até que é bom ter uma amiga para desabafar, para colocar em palavras, mas na medida do possível, tome seu café gourmetizado com a amiga, mas procure um terapeuta para chamar de seu e colocar no lugar certo essa informação. Amei. E o café até às 15 horas, hein, por favor. Depois disso, um chazinho, não é? Com certeza. Chazinho sem cafeína. Nada de chá verde, nada de chá preto. Uma melissa, uma erva cidreira. Com certeza. Ju, obrigada também mais uma vez por estar aqui, trazendo todo o seu conhecimento e dividindo com a gente. Eu que agradeço, Paty, agradeço a Lara também. Então, para falar aqui, finalizando, que o sono é um pilar de saúde, né? E é preciso entendê-lo dessa forma, pensando que todos os outros pontos que a gente quer melhorar na nossa saúde também estão interligados. E já que Lara trouxe aqui sobre um terapeuta para chamar de seu, um farmacêutico também, por que não? Para chamar de seu e, com certeza, agregar na farmacoterapia dos seus pacientes. É isso, gente. Vamos dormir bem para viver melhor. Me diz, esse episódio te ajudou a entender um pouco melhor sobre o sono feminino? Se sim, por favor, compartilhe com suas amigas, com outras mulheres, para também beneficiar elas com nossas informações trocadas aqui. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais, @SingularPharma, Academia da Menopausa, Conect Educação. E um lembrete muito especial, nos dias 21 e 22 de novembro, acontece aqui em Salvador, a segunda edição do Conect, que é um dos maiores congressos de medicina e nutrição preventiva do país. Lara vai estar lá, a Ju vai estar lá, eu também estarei lá esperando vocês. Vá se inscrever porque já estão abertas as inscrições, www.conectsalvador.com.br. A gente vai ficando por aqui, nos encontraremos no próximo episódio do Pode Mais Saúde. Muito obrigada mais uma vez, Lara, muito obrigada, Ju. A gente sempre costuma fazer um brinde aqui no final, porque sempre é um sucesso. Maravilhosas que somos. Muito obrigada. Um beijo para você, até a próxima.